rede social para o meu negócio e ela só me dá trabalho, dinheiro não. Eu posto uma vez por mês, às vezes duas, e olha lá. Fala E pessoal, aí, nós gente? somos o casal MKT, falamos para donos de negócios que querem melhorar o seu conteúdo nas redes sociais. E o vídeo de hoje é sobre Motivos para você manter a rede social do seu negócio atualizada. e o principal motivo, né, que na nossa opinião é mais importante, é a questão de estar mais próximo do seu cliente, né, meu amor? Os donos de negócio sabem que quanto mais o cliente estiver próximo de você, melhor, né, gente? Por quê? Porque aí você consegue saber dele o que ele acha do seu produto, o que ele acha do seu serviço. Você consegue ter um relacionamento. E é para isso que as redes sociais foram criadas, para você ter relacionamento. É isso que as pessoas buscam na rede social. Né? Sim, e o que nós estamos vendo por aí? Né? Muito dono de negócio já tentando empurrar produtos, tentando vender a qualquer preço os seus produtos. E não é isso que as pessoas estão buscando, tá? Elas querem relacionamento, elas querem coisas interessantes, relevantes. Então nesse vídeo a gente vai trazer um monte de coisa à tona aí para ajudar o seu negócio. Exatamente. Outra coisa que a rede social também nos ajuda, além de ter o relacionamento mais próximo com o cliente, é ter a quebra de gelo, né? Porque a partir do momento que você está mais próximo do cliente, você está lá criando seu conteúdo, postando seu conteúdo, os clientes que estão te acompanhando, quando eles forem falar contigo no seu negócio, você não vai precisar fazer a quebra de gelo, porque vai ser como se esse cliente já te conhecesse há muito tempo, né? Sim, é verdade. E tem que lembrar também que na rede social a gente tem que levar tudo como se fosse uma conversa, tá? É um papo de bar, é uma coisa mais descontraída, não é nada congelado que nem muita gente tem feito por aí. Né? Tem muita gente que tenta ser muito formal, falar de um jeito muito coloquial na rede social e não é isso que conecta, não é verdade, meu amor? Exatamente. Por quê? Porque as pessoas gostam de conversar com pessoas que ela percebe que as entendem, né? Então é isso que você precisa passar para o seu cliente. Você precisa passar, não, a gente entende você. Pode ficar tranquilo que a gente entende. Isso faz com que as marcas, as empresas se conectem com o seu público. É achar coisas em comum com o seu cliente ideal. E a principal coisa que a gente tem que tentar fazer com os nossos posts é levar as pessoas ao nosso perfil, tá? Então tem que ser coisa relevante que a gente tem que postar. Por quê? Para fazer as pessoas ou compartilharem ou irem ao nosso perfil. Então, se a gente faz um conteúdo bem bacana, as pessoas elas vão querer ver mais sobre aquilo, elas vão querer conhecer mais sobre a sua empresa, o seu produto, e é aí que é a hora de você vender. Então, na rede social a gente vende sem vender, tá? Então, quando a gente vai apresentar o nosso produto, vai falar alguma coisa, vai sempre colocar o nosso produto como coadjuvante, né? Não vai colocar como um ator principal. Conquiste o cliente pelo que você sabe, né, meu amor? Exatamente. Então a gente fala muito também sobre virar referência. Como que a gente faz para virar referência na rede social? A gente vira referência a partir do momento que a gente começa a falar sobre aquilo que a gente sabe. Né? Ou seja, o seu negócio. Você que é o dono do negócio, você é a pessoa mais qualificada sobre o assunto do seu nicho, sobre o assunto do seu negócio, né? Até porque foi você que criou. Então, a partir do momento que as pessoas começam a te acompanhar, elas olham pra você e pensam assim, pô, esse cara sabe do que tá falando, pô, essa menina sabe do que tá falando. Então, é isso que você desperta nessas pessoas. Elas colocam você como referência no assunto. E quando elas precisarem ou pensarem ou conversarem com alguém que precisa de algo que você pode entregar, elas vão lembrar de você. Por quê? Porque você se tornou referência na cabeça delas. Sim. Trazendo isso um pouco para o mundo offline, é só a gente pensar assim, digamos que eu preciso reformar a minha casa e eu conheça um arquiteto, digamos. Eu vou lá e vou conversar com ele sobre o que eu estou pretendendo fazer. E ele vai lá e ele me mostra muito conhecimento, ele me mostra de repente um case que ele já fez de algo parecido com o que eu queira fazer. Então tudo isso faz com que eu tenha mais segurança, que eu crie mais confiança naquela pessoa. E isso a gente consegue fazer na rede social, não é verdade, amor? Sim, e é muito mais fácil você fazer isso na rede social. Por quê? Porque a rede social ela é mais abrangente. E como eu já falei aqui, você está mais próximo do seu cliente. Então você consegue perceber, você consegue conversar com ele e saber quais são as expectativas dele quanto ao seu produto, quanto ao seu serviço. Então você vai conseguir atendê-lo da melhor forma possível.
né? Sim. Então, quando a gente fala de trazer mais assuntos, de trazer uma conversa para a rede social, a gente tem que trazer à tona também toda essa questão de conhecer muito bem o nosso cliente, de saber quais são as dúvidas deles, quais são os anseios, o que, que eles querem, o que, que o nosso produto ele resolve de problema na vida das pessoas, ou o que a pessoa sonha, né, que o meu produto também pode trazer para ela. Então, tudo isso pode virar assunto para os seus conteúdos, tá? Então não é uma coisa aleatória. A gente precisa primeiro conhecer a nossa persona, conhecer o nosso avatar, né? E o que que é essa persona e avatar, meu amor? A persona nada mais é do que aquele cliente, aquela pessoa que a gente gosta de atender. Não é necessariamente aquela pessoa que gasta mais, né, na sua empresa, mas sim a pessoa que leva o nome do seu negócio para frente, que é fã do seu negócio, que é mais fácil de atender, mais amigável, né? Sim. E aí quando a gente mira todo o conteúdo para essa ou para esses tipos de pessoa, a gente consegue atingir mais, tá? A gente consegue fazer com que elas compartilhem mais o nosso conteúdo, trazendo outras pessoas que são parecidas com ela. Como isso acontece? Vamos trazer para offline novamente, tá? Digamos que duas pessoas estão conversando num bar ali e uma delas falou do seu problema. Aí a outra vai falar assim: ah, eu conheço uma pessoa que pode solucionar o seu problema. Conheço uma empresa que faz um conteúdo relacionado a isso que você está vivendo. Então apresenta essa empresa, né, ou o seu produto para essa pessoa. E é assim que acontecem as coisas, tá? Então não é uma coisa de uma hora para outra. Isso tudo ele tem que ser construído, mas a gente vai virando referência ao longo do tempo quando a gente mostra que a gente conhece do assunto, tá? Conhece do nosso ramo, conhece o nosso cliente ideal também. Exatamente. E você deve estar pensando, ah, mas eu não tenho uma persona, eu não tenho um cliente ideal. Gente, faz conteúdos relevantes. Se você tem produto, obviamente, ou serviço, você já vendeu para alguém. Então faz o pós-venda, vê o que ele achou, entendeu, do seu serviço, do seu produto, vê quais são as sugestões, né, talvez de mudanças, se tiver. Então conecte assim, dessa forma com o seu cliente, que você vai conseguir fidelizar mais, né? Sim. Então pergunta para ele qual que era o problema que ele tinha antes de resolver com o seu produto, né? O que que ele esperava, se ele está sendo bem atendido. Então, conforme você vai conversando com o seu cliente, você vai conseguindo trazer perguntas, né, que outros clientes também têm. E aí sana eles com a rede social. Faz posts, faz vídeos, né? Principalmente vídeos também. É bem importante para conectar. Sim, se for no Instagram, faça destaques com perguntas frequentes, porque tem muita gente assim que tem dúvida, só que também não quer perguntar, ou tem vergonha de perguntar. Então, a partir do momento que você vai instigando, vai perguntando para os seus clientes, conversando com os seus clientes, e você descobre essas perguntas, você pode fazer um conteúdo com isso, colocar nos destaques, se for no Instagram, e aí você sana a dúvida de muitas outras pessoas que não quiseram perguntar. E assim, ao mesmo tempo, você se torna referência para essas pessoas que não perguntaram, né? O que geralmente os donos de negócio fazem, né? A maioria. Eles não falam com o seu cliente. Esse é o maior problema. O que eles fazem? Eles estão na rede social e o que eles fazem? Eles postam, eles falam, eles fazem conteúdo do que eles acham que precisa ser falado, do que eles acham que precisa ser feito. Mas não é o que o cliente quer ver, não é o que o cliente quer ouvir. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla que é muito importante a gente conversar com os clientes. Sim, e quando souber bem o que os clientes querem, né, tem muitos também que erram na questão da linguagem, né, de como vai falar com esses clientes. Tem muita gente utilizando de uma forma muito técnica, e isso também não conecta, tá? Então, realmente tem que conversar na rede social. Não ligue por ser julgado, não ligue para os seus colegas de faculdade. Você tem que se comunicar na rede social igual o seu cliente fala, tá? São as pessoas que estão ali na sua rede social para comprar que tem que se conectar com você, e não os seus colegas de faculdade, não as outras pessoas que estão no mesmo ramo que você. Você não deve nada a ninguém, tá? Então perceba isso, você não deve nada a ninguém. Então fale do jeito que o seu cliente fala. É assim que ele vai se conectar mais a você. É assim que ele vai confiar mais em você, tá? É claro que alguma coisa ou outra você pode usar de forma técnica,
mas sempre explique o que você está falando, tá? Porque senão a pessoa não vai entender. As coisas na rede social, elas acontecem de uma forma muito rápida, tá? Então, se você esperar alguém entender o que você está falando de uma forma técnica, a pessoa realmente ela só vai rolar para cima e acabou a conversa, Sim. tá? Então, explica tudo aquilo que você está falando, tintim por tintim, e não se esqueça, as outras pessoas elas podem ser totalmente leigas, tá? Utilize da forma que elas falam, não que você sabe. Sim, exatamente. E para você, talvez no início seja difícil fazer isso. Até porque no beach tennis, eu fui numa aula de beach tennis e aí teve uma aluna, uma colega que fez aula junto comigo, que ela trabalha na área de estética. E eu vi, antes de ir para aula, eu vi um conteúdo que ela fez sobre uns produtos para fazer botox, enfim. Só que ela só falou o termo técnico. Ela falou assim, esse aqui é um produto tal, eu misturo com esse aqui para fazer um tipo de difusão, enfim, para fazer botox no final. Só que ela não falou nada de botox, mas ela já avançou. Por quê? Porque ela escreveu uma legendinha falando para que serve todos aqueles elementos que ela colocou na seringa para aplicar, que é o botox, né, que ela vai fazer. Então assim, aí eu cheguei e falei e conversei com ela, olha, tudo que você falou, que foi um vídeo que ela fez, eu não entendi nada. Porque eu não sou profissional de estética, por mais que eu me interesse em estética. Só que eu não sei termos técnicos, né? Mas eu falei assim, o que salvou tudo isso foi a legenda que você colocou, que aí você explicou de uma forma que eu consiga entender o que é que você está falando. Então é isso que você precisa pensar. Tem uma coisa que dá para você levar em consideração. É que tente explicar o assunto técnico como se fosse para uma criança de 5 anos, né? Sim. 5, 8 anos. Tenta explicar. Finja que você está conversando com uma criança, né? Dessa forma você vai conseguir exemplificar aquele assunto de uma forma que todo mundo consiga entender. Sim. Conta uma historinha, né? Sim. Faz de uma forma bem figurada, traz elementos comparativos, né? Para que todo mundo entenda o que você está falando. É muito importante essa parte, tá? Bom, vamos lá. E uma outra coisa que a gente pode trazer à tona do que é importante estar atualizando a nossa rede social é a questão de presença de marca, né, meu amor? Sim, na verdade, lembrança de marca, né, gente? O que acontece? Igual, por exemplo, Netflix. A Netflix está postando lá episódios de um seriado que você gosta, né? E de repente ela para de atualizar esses episódios. Só que você vê notícia que tem mais episódios em outros lugares. Só que a Netflix não atualizou. Você vai voltar na Netflix para assistir? Não. Por quê? Porque você já assistiu todos os episódios que tinha e não tem nenhuma atualização. Então não faz nem sentido você voltar lá. Então é isso que acontece quando você não atualiza a sua rede social do seu negócio, né? Por que o cliente vai voltar lá? Se ele te acompanha, por que ele vai voltar? Não tem nada de interessante lá. Por isso que ele não volta. E o que acontece? Você não vai estar aparecendo mais vezes para ele. Por quê? Obviamente você não posta, o Instagram não tem o que entregar, né? Então você não vai deixar de aparecer, porque você não posta. E o que acontece? O cliente vai esquecendo de você, né? Sim, e na verdade não só o Instagram, né? Sim. Qualquer rede social que você estiver utilizando, né? Tem muita gente que o seu cliente ideal está mais pro Facebook. Sim, né? Sim. As pessoas que têm mais de 35 anos estão utilizando mais o Facebook. Tem muita coisa também que está mais pro YouTube. Então tem que perceber isso também. Qual que é a rede social que o seu cliente está? Se ele é mais jovem, ele está no TikTok também, Sim, né? Então tem que fazer conteúdo, distribua para todas as redes sociais. É bem importante, tá? Foque em uma mais, sim, tudo bem, a gente gosta mais do Instagram, né? Sim. Mas realmente faça, tá? Produza conteúdo relevante para quê? Para fidelizar o nosso cliente, tá? Então o conteúdo, ele não faz só a pré-venda, ele não faz só a venda, ele faz o pós-venda também. É interessante que as pessoas continuem te acompanhando, que nem a Sandra falou, como se fosse um seriado, sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa relevante. Imagina que legal você comprar um produto e nem conhecer, de repente, ou alguma forma de utilizar ele, que depois de um tempo você vê lá na rede social,
da pessoa que você comprou, da empresa que você comprou. Dá um exemplo disso aqui, então, pra mim, por favor. Então, as mulheres que vão me entender mais. No inverno a gente usa muito aqueles lenços, né? Então, o que que acontece? Geralmente a gente só enrola o lenço aqui e tá ótimo. Não. Aí o que acontece? Tem muitas lojas que mostram formas de você amarrar o lenço, prender um lenço, até fazer uma blusa do lenço. Então, são esse tipo de coisa que você pode agregar ao seu cliente. Sim, é verdade. Então tudo isso que você vai fazendo vai gerando mais valor para sua marca, né? Você vai se mostrando cada vez mais com autoridade, a pessoa vai tendo a lembrança também de marca. Sempre quando ela pensar em algo relacionado ao seu ramo, ela tem que lembrar de você. E é isso que a rede social faz pelos negócios, tá? Então, essa parte é ouro, gente, tá? É uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo, mas que você vai deixando um legado. Se você no seu conteúdo ajuda as pessoas, isso vai se transformando em cada vez mais pessoas fã do seu negócio. Isso é muito gratificante, tá? Não é uma coisa que dá pouco trabalho não, tá? Se você quiser fazer sucesso na rede social, vai dar trabalho sim, e eu já falo isso a partir de agora para você não se iludir, tá? Não vá atrás dos gurus de internet que fala que você vai bombar e no primeiro vídeo que você fizer. Não é assim que acontece, gente. Só que, vou te falar, a longo prazo é uma coisa muito importante, é uma coisa que vai trazer para você um retorno financeiro muito bom também, né? E quando a gente fala também de atualizar, de estar sempre postando nas redes sociais, a gente também traz a questão dos anúncios, né, meu amor? Os anúncios segmentados. O que você traz pra gente sobre isso? Então, a partir do momento que você está ali criando seu conteúdo, você também tem dados, né? Se você usa ali, por exemplo, um Instagram de forma profissional, né? Tem ali uma parte onde você consegue ver visualizações, quantas pessoas visualizaram, curtiram, compartilharam, salvaram. E também tem uma parte onde você consegue ver dados se são mais homens ou mais mulheres que engajam com o seu conteúdo, a idade, as cidades, né? Então são várias informações que pode agregar a você. Se você faz uma estratégia de conteúdo, se você já elegeu ali o seu cliente ideal, então com esses dados você consegue analisar e ver se realmente esse conteúdo está atingindo a pessoa certa. E se está atingindo a pessoa certa, consequentemente você pode usá-lo ou usar a ideia dele para você criar um anúncio mais assertivo, né, meu amor? Sim, é verdade. Exemplificando um pouco melhor isso que a Sandra está falando, digamos que eu fiz um conteúdo, né, onde eu tenho um assunto que cabe o meu produto como o salvador da pátria, tá? Ele não tá como ator principal, porque eu tô falando de um assunto, e no meio desse assunto todo aí, eu coloco ali o meu produto, e as pessoas elas curtiram, elas gostaram, elas engajaram com aquele conteúdo, ou seja, aquele vídeo ali, ele é um bom anúncio depois também. Ou aquele assunto é um bom anúncio depois. Até porque nos anúncios a gente consegue colocar de uma forma em que a gente consegue saber qual o percentual que as pessoas assistiram um vídeo, né? Então isso também é muito importante para saber qual que é o produto que eu posso anunciar, tá? Como que eu posso fazer para trazer mais gente para o meu Instagram, para minha rede social. Então tudo isso é muito importante para chegar em anúncios bem segmentados, tá? E que vão dar resultado para você e para o seu negócio, tá? Exatamente. E você pode pesquisar, claro, depois que você terminar de assistir esse vídeo, tem pesquisas que revelam que anúncios em vídeo convertem mais, ou seja, dá mais resultado. E se você ainda tem dificuldade em fazer vídeos, a gente tem um curso que a gente abre vagas de vez em quando, onde a gente mostra tudo que você precisa para fazer os vídeos. Inclusive o intuito é ajudamos donos de negócio a dobrar o faturamento através dos vídeos, né? Sim, é verdade. Então tem muita coisa importante para quem não só não sabe fazer, não sabe editar, mas também a questão dos anúncios, toda a estratégia também por trás da rede social e das vendas, né? Venda sem vender, beleza? Exatamente. E agora o próximo tópico que a gente vai falar, que as redes sociais ajudam nos negócios, se você atualizar, claro, é parcerias, gente. Vocês não têm noção o mundo que abre depois que você começa a utilizar a rede social a favor do seu negócio. Você consegue agregar
itens ao seu produto, itens ao seu serviço em parceria com outras empresas, e isso vai fazer com que gere ainda mais valor ali para o seu negócio. Sim, é verdade. E não só parcerias para vender alguma coisa, mas parceria também de conteúdo, que é muito importante, né? Então, digamos que eu venda alguma coisa de decoração, né? Voltando ao exemplo do arquiteto. Então, digamos que eu faça um conteúdo junto com ele e aí a gente acaba mostrando no meio disso tudo a minha decoração, tá? Então, são coisas que se complementam nessas parcerias, né? São empresas que se complementam entre si. Então, sempre quando a pessoa precisa, né? Não sempre, mas na maioria das vezes que a pessoa precisa de uma solução, ela não precisa só de uma coisa. Às vezes ela precisa de duas, ou às vezes ela precisa de duas empresas. Então, é aí que tá. As parcerias, elas têm que surgir e elas surgem quando você começa a produzir conteúdo. Isso é uma parada muito legal também, né? Que eu acho muito importante para as empresas. Até porque a partir do momento que você produz conteúdo, você é notado, né? A partir do momento que você é notado, as empresas começam a olhar para você de uma forma diferente. Mas tem uma coisa super importante, você precisa sempre analisar com o seu cliente ideal. Como assim? Você precisa analisar essa outra empresa para ver se o cliente bate com o seu. Se o conteúdo bate com o seu, se o intuito da empresa bate com o seu, para realmente você passar para o seu cliente ideal algo que realmente vai agregar a ele, né? Senão não adianta nada. Bom, e para finalizar, um dos motivos principais aí da gente estar atualizando a nossa rede social, deixar ela sempre atualizada, é a questão de você estar no bolso das pessoas. É você estar no celular das pessoas, né, meu amor? Exatamente. Até porque se você parar para analisar, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? A maioria das pessoas vão responder que pega o celular, né? E a maioria das pessoas olham o WhatsApp, os e-mails e a rede social. Então, você precisa estar presente ali, gente. Isso é uma coisa muito importante. E você precisa estar presente de uma forma estratégica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está no celular do seu cliente, você está competindo atenção, né, amor? Sim. Você está competindo com o cachorrinho bonitinho dos vídeos, você está competindo também com o marido da pessoa que está falando do lado naquele momento, está acordando, você está competindo com o pensamento da pessoa já pensando que tem que correr para o trabalho. Então, muitas vezes, você tem que trazer assuntos muito relevantes para a pessoa realmente não passar aquele post, tá? Seja estratégico, traga coisas importantes e convenientes para aquela pessoa parar e te ouvir, tá? Então, tem muita gente que posta só produto. Eu não acordo pensando assim, eu tenho que comprar um tênis hoje, eu acho naquele momento uma rede social de uma loja de tênis e aí eu vou lá e vou comprar. Não, gente, não é assim que acontece, entendeu? Digamos que eu sou uma pessoa que corro e ali eu vejo logo pela minha manhã que tem uma empresa falando sobre os tipos de tênis para as corridas, né? Ou o tipo de pisada também. Então aquele conteúdo é um conteúdo relevante para mim. Eu vou parar e vou ler, ou eu vou assistir aquele vídeo, tá? Então tem que ser de uma forma muito estratégica. Você tem que pegar a pessoa realmente como se fosse um peixinho, tá? Ela tem que cair na sua rede de uma forma muito estratégica, beleza? Isso aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tem muito mais aí, se vocês quiserem saber mais de algumas dicas sobre negócios, como se comportar na rede social e como fazer vídeos, né? Comenta, curte, compartilha, né, com todo mundo que você acha que precisa ouvir essas coisas, né? Sim. E brigadão aí e até a Até próxima. a próxima.